prontinha para mais um Política e Elas. Vamos ver quem está chegando por aqui. Vamos ver se chega aqui conosco também a Geissa Franco, para convidarmos ela para mais um Política e Elas. Enquanto vocês vão chegando, eu vou verificando como está o meu áudio. Se vocês estiverem me ouvindo bem, acenem, dê um oizinho, digam um ok. Geissa já entrou, que maravilha! Geissa já está. Geissa Franco, convidada. Está. Aê, que maravilha! Tudo bem, Olá, Geissa? boa noite, Sirlene. Boa noite, Boa pessoal. noite. Me ouvindo bem? Sim, escutando bem. E você? Também estou lhe ouvindo muito bem. Bom, primeiramente, então, boa noite. Eu sou Sirlene Araújo, do Diário de Curitiba. Estou aqui juntamente com a Geissa Franco para mais um Política e Elas. Senti saudades de vocês. E você, Geissa? Eu também. Semana passada não pudemos estar aqui por questões particulares. Fez falta na segunda-feira, né? Mas Verdade. estamos aí de novo para Que falar um bom, que pouco bom. do que Bom, gostamos. hoje deixa eu justificar que eles devem estar sentindo falta de uma pessoinha maravilhosa, que é a nossa querida Camila, a nossa menina braba, né? Ela não está presente também por motivo de saúde. Parece que está um pouquinho rouca, né? Um pouquinho sem voz. Não é Covid, tá? Ela já fez testes, não é Covid, fiquem despreocupados. Mas ela não pode estar conosco hoje por esse motivo aí. Não tem como ela participar, mas ela estará aqui nos comentários. E não só, não é tapa-buraco essa pessoa que eu vou trazer, viu? Vocês vão achar que é, mas não é, tá? Toda vez que uma não vem, a Jussara tá aí. Não, é que a Jussara, assim, enriquece demais os nossos debates, os nossos assuntos, nossas conversas aqui. E hoje eu a convidei mais cedo. Falei, olha, estamos sem Camila, o que você acha de estar lá junto com a gente dando uns pitacos? Ela falou, opa, tô dentraço, né? Então, vou chamar novamente com vocês aqui a Jussara Cardoso, que ela já está online também. Vamos ver se ela consegue entrar aqui juntamente conosco para a gente trazer as notícias da semana, das semanas, né? Porque estamos a uma semana em falta com vocês. Oi, Ju, tudo bem? Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, mulher. E aí, o que você conta de bom para nós? Tomei vacina hoje. Que notícia Vacinada. maravilhosa! Que coisa boa. Vacinadíssima! Ai, ai. Estou convidando Pô, que umas felicidade. pessoinhas aqui também. A sua cidade Conta. está mais adiantada, hein? Isso que eu não estava vacinando no final de semana aqui, que se tivesse vacinando no final de semana já teria vacinado bastante, mas em contrapartida morreu 40 pessoas na cidade e a cidade tem 12 mil habitantes. Nossa, Poxa vida, hein? É um é número bem muita expressivo, coisa. né? Para o É, pequeno as número da pessoas não estão população, hein? suportando. Que pena, né? Que é Mas lamentável que a gente ainda esteja vivendo isso, né? Numa situação em que tínhamos vacina já desde o ano passado, mas enfim, a gente vai bater nessa tecla também. Então, muito boa noite a quem está chegando na live. Deixa eu já dar boa noite aqui pro o Berline, lá do Jornal do Juvevê. Bernardo Calini, muito bem-vindo ao Jornal do Juvevê, tá? A Rosana Teixeira, também, do Jornal Folha Regional, já está aqui conosco na live. Fico muito grata de tê-los aqui conosco, mesmo com a nossa falta de segunda-feira passada, mas estamos aqui novamente, estaremos, se Deus permitir, todas as segundas-feiras. Jussara Cardoso, olha o que nós temos para falar aqui hoje, tá? Alguns assuntos que nós aqui, juntamente com as meninas, a gente está pautando aqui. Indicação do André Mendonça para o STF. Vamos ver em que pé que está essa situação do André Mendonça. Olimpíadas que vão acontecer lá no Japão, né? Geissa que me indicou esse tema, inclusive, que íamos falar da Copa aqui no Brasil, né? Que teve, mas o que aconteceu, né? Copa América, né? Deu ruim, né? E já ficou um assunto meio passado. Mas se der, a gente fala alguma coisa também. Então vamos focar nas Olimpíadas e como o Japão está se organizando para essa Olimpíada que vai ocorrer sexta. Isso mesmo? Deu um positivo aí. Isso. Vamos falar também de um assunto que não deixa de ser político, né, gente? Que são as agressões que a esposa do DJ Ives sofreu, que pé que tá essa situação aí também, que deu muito pano para manga, hein? Isso aí deu muito o que falar aí nessas 2 semanas. Pena que não tivemos a live na segunda, mas estamos aqui e o assunto ainda está bem fresquinho, então tem pitaco para a gente dar também. Uma pena que a menina braba não está aqui, viu? Porque ali é amar, né? Esbravejar sobre esse assunto. Ah,
O Brasil perdeu a Copa América, como eu já falei, e vamos dar uma olhadinha também como estão a questão das pesquisas do Datafolha em relação ao nosso governo, né, do federal. Governo federal, o governo do Bolsonaro, tá? Como que está essa situação aí? Então, boa noite, Geissa. Vamos começar com você, então. O que que você quer começar a falar? Hoje eu vou deixar você escolher, viu? O que que tá aí? Você está se coçando, pensando, eu não aguento, estou desde segunda passada querendo falar sobre esse tema. Me diga aí. Bom, eu acho que a pesquisa, né, uma pauta bem interessante, né? Já faz mais de uma semana que saiu, mas eu acho que dá bastante pano para manga, principalmente para a Ju falar também o que ela acha sobre. Verdade, Acho que verdade. a pesquisa traz muitas revelações para nós, né? Sim. Ainda mais cientista político quase que não gosta de pesquisa, né? A gente quase que não adora uma pesquisa. E aí, ela cada vez mais, ela está mostrando o desgosto da população frente a esse governo, né? Eu trouxe alguns Exatamente. dados aqui, por exemplo, em relação a essa pesquisa que foi, né, feita pelo Datafolha, aumentou a porcentagem das intenções de votos para o Lula, ela foi para 46%. Aí o Bolsonaro está com 25%, né? O Ciro com 8%, o Dória aparece com 5% e o Mandetta com 4%. Até está tendo uma discussão aí que o PSL está querendo chamar o Mandetta para fazer parte como candidato à presidência, mas aí talvez ele vai ser para Senado. Então tá tendo essa discussão, que ele seria talvez a terceira via mais da direita. E aí o que é interessante é que aumentou o número de pessoas que desaprovam o governo, né? 51% consideram o governo ruim ou péssimo, 63% acreditam que houve corrupção na compra de vacina e 64% acham que o presidente sabia que havia irregularidades. Então isso mostra como a CPI ela está tendo realmente um papel importante, que até então a gente não conseguia medir muito, né, qual que é o impacto que a CPI teria ou não. E aí o que a gente vê perto com esses dados? O Bolsonaro tentando contra-atacar, falando novamente em relação às eleições, que as eleições são fraudulentas, que as eleições de 2014 a Dilma não deveria ter ganhado porque foi injusto, não sei o quê, e falando que só vai ter eleições caso não sejam fraudulentas. Ele deu uma declaração dizendo que se não tiver voto impresso, ele não vai sair candidato, né? É exatamente isso. E aí tem toda essa discussão do voto impresso, porque é um valor exorbitante, caso seja aprovado, né? O voto impresso, a discussão está dentro da discussão de reforma eleitoral. Mas é impossível em um ano, em menos de 2 anos que vai ter para fazer toda, né, se for aprovado, é impossível implementar a impressora em todas as urnas, né? Na verdade, assim. É muito mais, não sei se você tem essa impressão, Gil, mas é muito mais um jogo para conversar com o eleitorado dele, mostrar novamente que as instituições não funcionam e que a culpa por tudo que está acontecendo com ele é por causa das instituições. A gente vê essa nomeação mesmo, que a gente vai falar do STF, do nome que ele colocou, que é uma nomeação não pela qualidade jurídica da pessoa que vai ocupar, né, o cargo, caso o Senado aprove esse nome, mas muito mais porque essa pessoa tem uma pauta fundamentalista, que é contra, muitas vezes, as instituições. Isso dele com a base, né? Exatamente. Lembrando, então, também que a margem de erro, né, do Datafolha é 2 pontos, né, tanto para cima como para baixo também. Então, uma margem bem pequena de erro, né? Então, é uma pesquisa bem confiável, vamos dizer assim, né, com relação a outras pesquisas que já vimos por aí, que muitas vezes o resultado foi diferente nas urnas, né? Para 70% dos brasileiros, então, há corrupção no governo Bolsonaro. O que você acha disso, Ju? Eu acho que está mais do que evidenciado na CPI, né? O discurso agora da ala bolsonarista é de que não teve pagamento, então não teve corrupção. É um discurso, enfim, ridículo, né? Do ponto de vista jurídico. É como se você oferecer propina
pro guarda que te parou sem carteira de motorista e você falar, ah, não, eu só ofereci para ver se você ia aceitar, né? Como se isso te privasse do crime que você cometeu ali, né? Então, tá mais do que claro que as evidências estão mais do que provadas que sim, teve a corrupção, embora não tenha tido pagamento, porque a CPI está acontecendo, né? Isso é algo que está muito evidente também, né? Só não teve pagamento da propina porque a CPI está investigando e chegou na Covaxin ali, né? Chegou nisso tudo ali. Então, era algo que esperado, né? De um presidente com o histórico do Bolsonaro, né? Então, não espanta a gente, talvez espante pela rapidez com que isso aconteceu, né? Ele não terminou o quarto ano, não terminou nem o terceiro ano de mandato, né? Então, talvez o que espanta mais é a rapidez. Talvez ele esteja pensando também que, nossa, era muito mais fácil para ele continuar sendo deputado, que ele não teria tantos problemas como está tendo agora, né? E, e fica uma coisa de lição para o brasileiro também, né? Entender que o jogo político ele é muito, muito sujo, né? E violento, né? Infelizmente, a gente vai ter talvez uma eleição sem ser renovação, de fato, né? A gente vai ter que escolher de novo entre continuar afundando ou continuar tentando não afundar, né? Talvez o que fica assim para a gente pensar na perspectiva de futuro para o Brasil é isso, assim, né? Que a gente precisa ter novas lideranças, né? A gente precisa apoiar novos discursos, encontrar essas lideranças e fazer com que elas sejam vistas, ouvidas, né? Tem muita gente boa no Brasil, muita gente boa interessada em fazer coisas novas, né? Então a gente precisa fomentar essas lideranças novas, né? Talvez o que fique de lição para a gente é isso aí. Exatamente, Ju. O Ricardo Alcântara está comentando assim, ó, que a Ju também é bem braba. Será, Ju? O Ricardo Alcântara, gente, que é o nosso editor-chefe aqui no Diário de Curitiba, e todas as sextas, juntamente com o Diego Tavares, eles têm também o Entre Fatos, tá? Então, os meninos, todas as sextas, Ricardo e Diogo Tavares, aqui no Diário de Curitiba, falando de política para vocês, tá? Sexta-feira, às 20 horas, tá? Então, falando nessa questão de liderança e tudo mais, eu quero perguntar para a Geice o seguinte, com relação a essa indicação do André Mendonça para o STF, que também está dando bastante pano para manga aí, tá? Hoje mesmo saiu no Estadão, ó. Mendonça tem apoio declarado de 26 dos 81 senadores, mostra placar do Estadão. Né? Então não está tão bom assim, pelo que eu estou vendo, né? E os evangélicos que os evangélicos criticam a indicação de André Mendonça para o STF. Né? Então, o que você me diz? Quem é André Mendonça, Geisa Franco? Fale um pouquinho aí para o pessoal que não sabe quem é André Mendonça e sobre essa indicação dele para o STF. Bom, o André Mendonça é uma pessoa bem... Já teve várias questões, né, desde o começo do governo Bolsonaro, bem assim, contraditório. Ele foi advogado-geral da União, aí depois que o Moro saiu do Ministério da Justiça, ele foi indicado para ser ministro da Justiça e agora voltou para a Advocacia Geral da União. Ele está em... Eu não sei se vocês se lembram, mas alguns meses atrás, acho que faz um mês e meio, teve um debate sobre se deveria ter ou não os cultos evangélicos voltarem a funcionar no meio daquele período que 3 mil pessoas morriam por dia. E ele foi lá e fez o parecer favorável falando que as pessoas cristãs deveriam ir para a igreja mesmo que o resultado fosse a morte, porque o que está acima de tudo seria a liberdade dessas pessoas. Então a gente já começa pensando no tipo de liderança que a gente vai colocar lá no STF. Uma pessoa fundamentalista, não nem falo evangélico, mas uma pessoa fundamentalista, né? Porque ser evangélico ou católico, isso não vejo como problema estar no STF sendo evangélico, católico, ou seja lá qual a religião. A questão é que ele é fundamentalista. E o Bolsonaro, ainda no passado, isso é uma coisa interessante sobre o governo Bolsonaro, porque desde o primeiro dia que ele teve no poder, que ele entrou lá no Planalto, ele fica nessa de ficar brincando sobre a nomeação do STF. Primeiro ele falava que era o Moro, depois ele falou lá da outra indicação, que foi o primeiro que ele indicou esses tempos atrás, e aí falava muito se queria indicar o Arraes.
que é aquele que está dando problema lá no Procurador-Geral da República. Mas, desde o ano passado, ele fala que vai indicar um líder que é, eu não lembro qual que é a palavra, mas extremamente fundamentalista, nas palavras dele. Terrivelmente evangélico. É isso aí, terrivelmente evangélico. E ele fica nesse discurso. E eu vi algumas visões de alguns analistas que eles dizem assim, essa indicação dele agora, na verdade, foi muito mais por ele ter falado tanto nessa indicação. Faz muito tempo que ele está falando que vai indicar um líder terrivelmente evangélico e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Só que o que acontece? Os senadores, eles não veem a bons olhos essa indicação porque ele é uma pessoa que, vamos dizer assim, ele é domesticado ao presidente. Então, ele tem uma postura muito passiva, né? De ir contra as instituições e ter essa posição contra os políticos. Então, muitos dos senadores, eles queriam que fosse indicado o Arraes, porque ele já tem um posicionamento um pouco mais neutro, ele já não tem toda essa questão com as instituições. Então, assim, tá dando muito pano para manga. Eu acho que só teve uma vez na história que uma pessoa do STF não conseguiu assumir o cargo, isso foi lá no século XIX. Eles sempre conseguem assumir o cargo, porque você precisa ter só duas coisas, que não ter nenhum tipo de processo judicial, alguma coisa assim que lese contra a sua imagem, né? Processos. E saber notório jurídico. Isso não quer dizer nem que você precisa ser do direito. Você pode ser, por exemplo, a gente sabe um pouquinho lá sobre direito constitucional na faculdade, e aí, Geisa, vamos lá ser ministro do STF. Você pode ser ministro sem ser formado em direito. Então, fala-se muito, será que ele vai lá na sabatina que vai ter no Senado, né, na Comissão de Constituição e Justiça, tá se falando muito se ele vai conseguir, de fato, assumir o cargo. Eu acho difícil ele não assumir o cargo. Porque é muito difícil eles acharem uma justificativa para isso não acontecer. Porque ele tem os dois quesitos, né? Então, não sei o que a Ju pensa. Eu acho que ele só vai ser impedido de entrar se surgir algum escândalo muito grande envolvendo ele e o Bolsonaro, né? Sim. Fora isso, talvez. Mas a nossa. É como é cumprido o ordenamento jurídico acontecendo, o processo acontecendo, os senadores podem aprovar ele com facilidade, né? Talvez não aprova se quiser barganhar alguma coisa com o Bolsonaro, por exemplo, né? Eu li uma crítica muito interessante dizendo que a gente está vivendo um momento, eu até achei interessante porque me parece ser muito isso mesmo, a gente está vivendo um momento onde o centrão é que governa, a gente não tem mais o presidente governando, né? E não tem a liberdade dos três poderes atuando, a gente tem muito mais o centrão, aquele centrão que sempre vivenciou a política, ele no topo do governo, né? Então a gente talvez aí os senadores, se eles quiserem frear isso, é porque eles vão querer alguma coisa em troca do governo, né? Então vamos esperar para ver as cenas dos próximos capítulos. Mas eu acredito, igual a Geisa falou, capaz de não acontecer nada, porque provavelmente não vai ter nada que vai, por enquanto, né, justificar muito a não. E eu esqueci de falar a não aceitação dele, né? Uma questão dele. Tá sem som, Geisa. Tá sem som? Tô ouvindo. Tá escutando? Tô ouvindo, não tá saindo som. Eu tô ouvindo. Acho que a Ju não tá com recepção do áudio aí, Ju. O meu que agora que não tá saindo som. É, o seu, Ju. Eu vou sair Vai falando, e Geisa, depois eu isso. entro de novo. Eu só ia falar que quando ele estava no Ministério da Justiça, ele perseguiu, não, vamos dizer assim, ele abriu um inquérito contra um jornalista que se chama Ricardo Blá, porque na visão deles, esse jornalista estava atentando contra o presidente, porque ele se posicionava contra o presidente da República. Então, ele utilizou lá a Lei de Segurança Nacional, que é bem contestada, né? Porque se aplica a muitos casos. Por exemplo, você está numa manifestação, às vezes você pode ser preso como um terrorista por você estar nessa manifestação, de acordo com a visão deles.
Então, assim, ele é um cara muito contraditório, assim, um cara que não leva as instituições a sério. Uma pessoa que tem a coragem de abrir um inquérito contra um jornalista, porque esse jornalista se posiciona contra o presidente, isso mostra o quanto ele vai para o privado. Ele tá amando do presidente, né? Dentro, tava ali no Ministério da Justiça, ele não tava para ser ministro da Justiça. Você não pode, a gente fala muito sobre isso, você não pode personalizar ou tornar pessoal a sua relação ali. Você, né, você pode odiar, amar a pessoa, mas no momento que você assume um cargo, né, de Estado, é bem Weber mesmo, racionalização. Você tem que, né, ser uma pessoa racional e agir de forma racional. Bem isso. Bom, mas mesmo acontecendo algum escândalo, o que a gente tem visto, principalmente nesse governo, é que a habilidade para tapar escândalo e usar a cortina de fumaça é muito grande também, né? Então, a partir do momento que tem um apoio já do governo, né, do Bolsonaro, a gente já considera que ele está no STF, né? O que poderia, né? Quais as chances dele não conseguir realmente são mínimas, né? A Camila não está participando conosco nessa live hoje, mas ela está aqui nos comentários falando o seguinte: meninas, a vereadora Indiara Barbosa disse que não devemos agradecer ao SUS, mas sim ao capitalismo pela vacinação. Indiara Barbosa, inclusive, que foi a vereadora mais votada aqui de Curitiba. Ela quer saber qual é a opinião de vocês. E aí, agradece ao capitalismo ou agradece ao SUS, hein, Ju? Vamos a Ju Acho fazer que o papel da menina braba aí. vamos fazer a menina brava aqui, vou representar a Camila. Eu acho que a gente tem que agradecer à ciência, né? Antes de tudo. Quem criou a vacina, quem passou aí enterrado nos laboratórios pesquisando esse vírus incansavelmente, né? Foram os cientistas. Então, primeiro a gente tem que agradecer à ciência, a produção de pesquisa, aos cientistas, lembrar sempre que a gente tem que sempre pedir orçamentos maiores para pesquisa científica, ponto, né? Então, a gente primeiro manda um beijo, um grande abraço para os cientistas aí. Segundo, o SUS aqui no Brasil, ele depende de capitalismo, né? O SUS é uma garantia, é um direito constitucional que a gente ganhou, que o brasileiro ganhou, a duras penas, com muita luta, né? A gente precisa cada vez conhecer a nossa história, entender como que era o Brasil antes do SUS, né? Que a saúde era um direito para quem trabalhava e quem não trabalhava tinha que depender de assistencialismo, né, de boa vontade de alguns lugares, né, filantropia pura, né. Então a gente tem a gente tem um dever histórico enquanto brasileiro, que é reconhecer a história do SUS, né. Quando a gente entende a história do SUS, como ele foi construído no Brasil, a gente não fica falando uma ignorância como a vereadora falou, né, que a gente tem que agradecer ao capitalismo, não, né, a gente tem que agradecer à ciência e agradecer a luta das pessoas que foram para a rua, garantir com que a saúde fosse única e universal no Brasil, né? O Brasil é o único país do mundo que ele consegue distribuir 18 vacinas na sua vida, desde o seu nascimento até a sua morte, de graça, né? Em nenhum outro país do mundo existe isso. Nosso sistema de saúde aqui, vacinação, ele é exemplo no mundo todo, né? Infelizmente, a gente está com um governo que desvaloriza isso, né? Então, a gente tem que lembrar a nossa história, valorizar o SUS, entender a construção disso e defender como se fosse teu, porque de fato é. O SUS é nosso, né? E a gente não pode aceitar com que pessoas façam discursos ignorantes com o SUS. Assim, quando eu vejo aqui na minha cidade alguém fazendo um discurso ignorante sobre o SUS, eu pergunto para a pessoa: você sabe como é que era essa terra aqui antes do SUS? Você sabe como é que funcionava a saúde antes? Né? Antes de ter esse sistema que é falho sim, mas não é falho porque ele é falho porque falta gestão, só por isso, né? E quem faz a gestão disso são pessoas que são eleitas, né? Principalmente servidores públicos estão lá trabalhando diariamente, né? Agora quem a gente vota, quem a gente elege pode destruir isso de pouquinho em pouquinho, que é o que vem acontecendo desde que o SUS é SUS, né? Desde que o SUS é SUS, pessoas que são eleitas tentam destruir isso aí um pouquinho, né? Então a gente tem que sempre lembrar que o SUS é nosso e a gente tem que defender ele. E é um direito básico, né, da população ter acesso à saúde, né? Quero agradecer aqui o pessoal que está chegando na live: Sofia Castro, Alan Cristiano, Rogério Schneider, deixa eu ver quem mais está por aqui, Alan Durval.
Yumi Nakata. Olha, Nakata, tem japonês? É, japonês ou Ela é do chinês? Japão, ela tá no Japonês, Japão, né? amiga minha. Que Ah, Beijo. legal! Manda um beijo para Yumi aí, então. Venha conosco toda segunda, Yumi. Ela Adilson teve uma José, menininha recém. Maiara Ela pariu Brasil. uma menina mais linda. Ah, que coisa mais linda, né? Aumentando aí a mulherada. Bota essa mulherada tudo para ver política aí, viu? Desde cedo já. Isso aí. Tem que É já isso. dar esse ensinamento básico de berço, né, Geissa? E aí, Geissa, o que que você acha dessa fala polêmica, então, da vereadora mais votada aqui de Curitiba, a Indiara Barbosa? Diga-me. olha, eu, assim, com todo o respeito à vereadora, eu acho que eu vou até por um ponto que é nem a questão da Covid ou tal, mas voltar, né, um pouquinho antes, nem a questão do SUS, mas lembrar que o capitalismo não necessariamente é o oposto do comunismo. Existem sociedades comunistas que são capitalistas. Por exemplo, a China. A China é um estado comunista que tem na sua questão econômica o capitalismo. Então, assim, não, a gente não pode. Isso é um debate antigo e eu achei que já fosse até mais bem esclarecido por pessoas que, né, estão na política e tal, mas não necessariamente são opostos. Então, assim, me parece um discurso já errôneo na sua intenção de compreensão desse fenômeno. Já começa ali, antes mesmo de falar de Covid ou SUS, já começa errado ali, né? E a gente tem, por exemplo, sociedades sociais democratas, como os países nórdicos, que são capitalistas economicamente, mas utilizam do welfare state, que é o estado de bem-estar social, que é socialista. Então, e olha como funcionou, olha né, toda a construção que esses países têm de políticas públicas para os cidadãos, garantia também de educação, saúde, que ninguém passe fome. Canadá mesmo, que é um país também capitalista, mas com muita vertente socialista dentro da sua questão política. Então, assim, me deixa até um pouco frustrada pensar que uma pessoa, geralmente as pessoas que são do Partido Novo, se dizem entendedores da economia e falam umas besteiras, assim, umas, né, que para as pessoas, coitadas das pessoas que às vezes não têm acesso a esse tipo de conhecimento, elas acreditam, caem muito nessa essa vertente década de 90 fim da comunismo, capitalismo, sabe, do mundo se dividindo, isso já mudou muito, gente. Hoje a gente é muito mais plural, hoje as sociedades elas estão se desenvolvendo, então assim, no mínimo né, a gente tem que evoluir um pouco. E aí falar do SUS, né? Eu acho que, claro, o SUS é um sistema único de saúde. Claro que ele vai ter problema. A gente mora num país que é continental. É como se a gente tivesse um continente num país. É, seria, no mínimo, errado da nossa parte pensar que nunca ia ter o problema um sistema tão complexo como o SUS. E mesmo sendo tão complexo, ele funciona tão bem em diversas áreas. Claro que tem áreas que tem que melhorar. Agora, no governo Bolsonaro, teve várias áreas que pioraram, principalmente a questão da psicanálise, que eu vi que Sabe? muita gente, né, teve a questão até o Brasil sempre foi líder na questão das DSTs, e o SUS também era um garantidor disso, né, de políticas de combate às DSTs. Agora, no governo Bolsonaro, acho que quase não existe mais recurso nessa área, o que é muito triste, assim. Então, a gente tem que pensar no SUS no sentido de melhorá-lo, principalmente para as pessoas que não têm condições de pagar um plano de saúde, que é muito caro no Brasil, gente. O plano de saúde hoje, ele custa, às vezes, mais do que um salário mínimo. Sabe, quem tem acesso a esse tipo de privilégio? É um privilégio ter um plano de saúde, seja qual for. Então, assim, uma pessoa que fala mal do SUS nesse sentido, primeiro, acho que ela nunca foi no SUS. Nunca deve ter utilizado o Sistema Único de Saúde. Segundo, que precisa, como eu falei, dar mais uma estudadinha, assim, estudadinha em questão. Histórico nosso, né? É um dever Pois é. histórico nosso conhecer Com o SUS. certeza. E quem não precisou até hoje é um privilegiado, né? Mas você não está E mesmo sujeito a assim, precisar, precisou, né? necessitar, Porque pelo né? menos a vacina, quando você nasceu, você tomou as vacinas, né? Pelo menos. Então não tem como uma Então não tem pessoa. escape, né? E está precisando, e vai precisar, e não tem para onde fugir, né? Então, mesmo que você seja uma pessoa privilegiada, eu duvido que o cara Quem chegue lá e fale, quem ah, não, eu quero pagar por essa vacina que é gratuita.
Não, né? Quem arca com as vacinas mais caras de doenças raras no Brasil é o SUS, né? Sim, Quem, sim. quem, quem sofre acidente em lugares remotos aí e vai buscar de helicóptero a pessoa é o SUS, né? A gente tem um sistema extremamente inchado, grande, potente, só falta gestão. Tem Eu vacina quero uma e caneca dessa também. sim, a gente vai providenciar. Tem vacina e medicamentos, inclusive, que são, né, caríssimos mesmo. Eu vi outro dia uma matéria sobre um medicamento que no decorrer do ano, assim, seriam milhões gastos nesse medicamento e que para uma doença rara e que o SUS é quem fornecia, né? Mesmo a É, pessoa sendo uma pessoa, digamos assim, bem de vida, não conseguiria arcar com o tratamento caríssimo que era, né? E tem a um matéria, trabalho. inclusive, falava sobre Pode como a pessoa conseguiu pelo SUS, né, essa liberação, né, para esse medicamento. Seria isso ou a morte, vamos dizer assim. Então, realmente é maravilhoso. Pode Tem um falar. trabalho, tem um trabalho fantástico que o SUS faz, que são os agentes de saúde, né? Que visitam as casas das pessoas, de casa em casa. E foi um trabalho que foi cortado, né? Teve corte de gastos, então várias cidades tiveram que cortar os seus agentes de saúde. E é um trabalho que garante a saúde da população, que é uma prevenção, né? Os agentes de saúde visitam as casas para ver se tem possibilidade de doenças lá, né? E como ajudar nisso, né? Então, fora a questão de controle de dengue também, né? O SUS faz tudo isso, né? Então, a gente tem um sistema maravilhoso, só falta, com servidores capacitados, né? Só falta gestão mesmo, gestão e recurso, né? Isso mesmo. O pessoal está comentando aqui, a Camila, ó, doem para cá e não para a Gazeta do Povo. Eita! Estou me sentindo chique em ter doado para o jornalismo independente. Do que a Camila está falando, pessoal? Para vocês aí da live que não estão entendendo, é o seguinte: aqui embaixo está fixado aí para vocês, ó, apoiem o jornalismo independente e apoiem as mulheres na política. O que é isso? Né? Se você fizer uma doação, essa doação vai ser revertida para quê? Para que a gente continue mantendo, né, esse espaço, né, que é o Diário de Curitiba, que é um jornalismo independente. Não temos conluio com nenhum partido político, então aqui a gente é livre para poder se expressar, né? E nós também tivemos esse espaço aí, que é para estar falando sobre a participação das mulheres na política, falando de política sobre uma ótica, né, feminina, sobre a visão das mulheres, o que elas pensam sobre isso, e cada vez mais dando dica para quem quer também participar desse universo, debater, fazer política, participar de política. Então a gente está sempre falando disso aqui. Então, para que esse jornalismo continue acontecendo, a gente depende das doações de vocês. Então, tanto vocês podem assinar o Diário de Curitiba, indo lá no diariodecuritiba.com, como também vocês podem estar doando aqui durante as lives, tanto nessa live que ocorre todas as segundas a partir das 18 horas, como na live dos meninos também, que é o Entre Fatos, todas as sextas a partir das 20 horas, com o Ricardo Alcântara e o Diogo Tavares. Eles também são ótimos, sempre trazem convidados especiais, assim como estamos trazendo a Jussara Cardoso hoje, né, Ju? Meninas, vamos falar o seguinte: como que está esse pé aí? Quem está por dentro do que está acontecendo e o que vai acontecer nas Olimpíadas de Tóquio, tá? Então, as Olimpíadas inauguram oficialmente, né? Começam dia 23, agora de julho, que é sexta-feira agora. E como que eles estão se preparando, né, para ter aí, sediar as Olimpíadas com essa questão da Covid-19? Me parece, tá até aqui no G1, que tem casos de atletas que estão, né, que testaram positivo para a Covid-19. Tá? Saiu uma matéria hoje mesmo, às 2h15 no G1, dizendo que tem mais casos de Covid confirmado. Até agora são 5 casos de pessoas com o vírus na Vila Olímpica. Né? Os jogos começam na sexta e vão até 8 de agosto, em meio à rejeição japonesa ao evento. Então, o que vocês estão sabendo disso? O que vocês acham disso? Começando pela Geise. Bom, o que eu sei sobre as Olimpíadas de Tóquio é que era para ser ano passado, né? Aí eles adiaram por um ano. Aí naquele momento o Japão achou que daqui a um ano a gente vai estar bem, o país, na questão de vacinação e pessoal já vai estar mais tranquilo. E não foi bem o que acontece. Faz acho que uns 20 dias que o Japão está aumentando o número de casos de pessoas com Covid no país. E no meio termo disso teve manifestações no começo do mês por parte da população, porque eles não queriam que tivesse as Olimpíadas lá. E acho que cerca de 80% da população rejeita as Olimpíadas no Japão, que é um número bem alto.
Aí, nesse sentido, a gente já sabe que os japoneses, o Japão é um país bem sistemático, né, nessa questão de organização, mas eles tiveram que, para dar uma resposta positiva à população, ter um sistema muito mais rígido de entrada das pessoas que vão participar do evento no país e essa permanência. Então, assim, cada atleta que entrou, que vai entrar no Japão, ele teria, né, em tese, que tomar as 2 doses da vacina. Então, foi feito até um esquema lá, acho que é, não lembro qual que é a vacina, vocês podem ver qual que é, mas aí esses atletas teriam direito a tomar essas 2 doses, ou uma dose, no caso, se fosse só aquela de uma dose, para ir para o Japão. No caso do Brasil, a gente tem 75% dos atletas que foram já com as 2 doses tomadas, e não e 90% com uma dose. Então tem 10% que está indo sem tomar dose. Aí está uma discussão também sobre isso, porque fala-se que desses 300 atletas, 2% só estão indo porque não quiseram realmente tomar as doses. Aí não sei, ainda não tenho dado certo sobre isso, é o que estão estipulando por aí. Mas quando o atleta ele tem que chegar lá, acho que 15 ou 20 dias antes, ele chega lá, ele já tem um aplicativo que o atleta tem que colocar todo dia quantos graus ele tá para ver se está com febre e tal. Eles não podem circular fora do espaço lá olímpico durante esse tempo. Depois de 15 dias, se eles fizerem o teste e for comprovado que eles não têm o Covid, aí eles podem começar a circular pela cidade. Então, me parece ser algo bem restrito. E aí é por isso também que eles conseguiram já observar esses casos de Covid de forma tão rápida, porque a gente pensa, o número, né, alto assim, de pessoas com Covid lá, de atletas, mas eles já estão conseguindo reverter isso. O que eu acho, assim, claro, né, não vai ter público esse ano, então não vai ter gente nos estádios, o que ajuda, né, de uma forma ou outra. Diferente, por exemplo, da Copa América, que a gente teve aqui, que veio um monte de gente e deu um monte de problema. Mas, mesmo assim, pensando que o Japão ele não está tão adiantado em relação às vacinas, a gente não sabe ainda o que pode acontecer, né? Em relação a essa circulação de pessoas, se pode vir novas variantes. Então, mesmo os países que têm uma vacinação avançada, eles têm que ter um cuidado, né? Uma a mais, porque a gente não sabe ainda até onde vai. As pessoas estão se vacinando, mas a gente tem que ver a durabilidade da vacina, quanto tempo vai ficar no nosso corpo. Então tem muitas coisas a serem pensadas. E eu vi que a Toyota, que sempre patrocinou as Olimpíadas, o Japão e todos os seus eventos, tirou o patrocínio esse ano por causa de uma reivindicação da população, deles não aceitarem que seja feitos jogos, e a Toyota foi lá, que é uma das maiores patrocinadoras do país, e retirou o patrocínio. Fala-se que o motivo de continuar de ter as Olimpíadas é uma questão financeira, né? De dinheiro mesmo. Porque a maior parte do dinheiro que vem da confederação ali vem dessas propagandas da TV. Então eles tiram uma grana muito alta dali. Então aí eles não queriam perder essa grana, né? Que já não teve ano passado, e aí demora de 4 em 4 anos. Não sei o que a Ju pensa. Então, e mesmo, Geissa, mesmo você comentando aí que não vai ter público, né? Não vai ter plateia, arquibancada, mas o pessoal, é como você falou, o pessoal acaba indo mais para o Japão, né? Nesse período, né? O pessoal quer estar lá, às vezes acha que vai poder encontrar algum atleta, né? E acaba viajando mais. Inclusive, saiu há 6 horas atrás no Globo que o chefe, né, da Organização Mundial da Saúde, né, a OMS, planeja ir ao Japão durante as Olimpíadas. Então, prova disso está aí, ó. O pessoal quer ir para o Japão, não tem jeito. O nome do diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, que é o Tedros Adhanom, está planejando ir ao Japão durante as Olimpíadas. Então, está lá essa matéria no jornal O Globo, falando sobre essa possível ida, então, do diretor-geral da OMS para o Japão. Então, é Tem isso que que a gente rir fala. para não chorar. Aumenta a circulação de pessoas e todo mundo vai pensar o quê? Se o diretor da Organização Mundial da Saúde está indo, por que eu não posso ir? E vai também para o Japão, né? Então, quem tem dinheiro vai. Então, aumenta mesmo a circulação de pessoas.
né? O risco é maior e ainda mais levando em questão a condição em que o país está com relação à vacina, como a Geissa bem falou, né, Ju? O que você acha disso aí também? Nós que, inclusive, sediamos a Copa América, né? O Brasil perdeu, que fiasco, hein? Misericórdia. Mas diga aí, Ju, o que você pensa disso? Eu vi alguns atletas comentando sobre que não tem tanto turistas no Japão agora, né? Que parece que não tem tanto turista porque tá difícil entrar no Japão por causa das exigências com vacina, né? Então pode ser que o fato da exigência com vacina acaba indo pessoas só vacinadas, né? O que já diminui o risco de transmissão, enfim, bastante, né? O que preocupa bastante essa circulação de pessoas de vários países é a criação de novas variantes, né? Então, eu também concordo com a insatisfação dos japoneses lá, dizendo que não queria ter a Olimpíada, porque realmente é um risco, né? Então, se é um risco, por que fazer, né? E É, aí, o interesse geralmente por trás é político e financeiro mesmo, né? A gente sabe que é bem essa ótica e essa visão, e foi até por essa mesma visão que o Brasil cediu a Copa América aqui. Sempre há um interesse político por trás, e é isso que a gente sempre precisa estar de olho, né? Nas entrelinhas, porque quem paga com isso é a população, né? A gente tem aí os números, né, que não deixa a gente mentir, né, Ju? E aí é nesse momento que a gente entende que a beleza do jogo, ela tem, né, a beleza das Olimpíadas, porque quem não se emociona com Olimpíadas, né? Quem cresce nesse mundo aqui vê um país que se dedica a participar das Olimpíadas e assistir às Olimpíadas e, enfim, a gente vai ter pela primeira vez o skate nas Olimpíadas, né? No Primeira vez que o skate vai surf. Muito porque a gente legal. vai ter a gente tem uma menina de 13 anos representando o Brasil, né? Tipo, é a mais jovem participante de uma Olimpíada, né? Então, tem toda a parte ruim, que não deveria estar acontecendo nesse momento, mas também tem lá a beleza de todo mundo que se dedicou a participar e ir nesse esporte, né? Se dedicou a vida inteira para ir estar lá. E tem um monte de gente que não vai conseguir ir para as Olimpíadas e que fica com o teu sonho de participar de uma Olimpíada adiado, né? Mais uma vez, enfim. Tem todos uns contrapontos aí, né? Então, e aí, quando chega nessa posição de a gente ver que os interesses econômicos, eles são colocados a maior, né, do que a vida humana, né, do que os riscos que a pandemia pode causar, a gente vê que a beleza do jogo mesmo, né, os nossos interesses, as nossas vontades de participar de uma competição dessa, eles são muito mais manipulados por uma questão capitalismo mesmo, né, esse capitalismo selvagem aí de interesses econômicos do que o nosso desejo de participação mesmo, né? Mas provavelmente eu espero que ver isso, né? Muita manifestação política de quem está lá participando, né? Então a gente vai ter com certeza manifestações com cartaz, com o time parando, com o time fazendo alguma coisa. Então, historicamente, as Olimpíadas têm manifestações políticas, né? Então eu espero que esse contágio, essa emoção política de revolta, ela se transpareça lá também, né? Nos eventos que os nossos esportistas lá, o pessoal que vai estar participando tudo aí, leve essa revolta nossa também, né? Mesmo participando disso tudo nesse momento todo, mas que esteja lá, né? Esse pensamento, essa reflexão, que com certeza vai estar, né? Não, até achei Exatamente. rapidinho interessante o que a Sara falou, porque eu não sabia essa questão de se manifestar nas Olimpíadas, ela não é muito bem definida pela confederação ali. E aí é a primeira vez na história que eles conseguiram meio que definir um pouco isso, quando o atleta pode ou não se manifestar. Aí eles falaram aqui que eles podem se manifestar na entrada do jogo, como erguer o punho, ajoelhar e fazer coisas assim. Mas na questão da medalha, de receber a medalha, continua como não podendo se manifestar. Mas a gente sabe que a manifestação é um ato transgressor. Então, provavelmente vamos ver, espero, né? Ver atletas aí se manifestando, né? E aí eu fico pensando só numa questão assim, as Olimpíadas veio acontecer no Japão, né? Imagina se fosse no Brasil. tivesse,
Se não tivesse sido em Jesus. 2016, o que seria da Pois gente, é. né? Porque o Que Japão seria, ainda né? consegue, né, ter um controle ali, é um país menor. Imagina se fosse no Rio de Janeiro, lá naquele... Ia ser mais complexo ainda, Eu né? acho que isso Exato. no Brasil não ia acontecer, É, mas eu acho muito difícil, mas olha, mas com o governo Bolsonaro, se teve a Copa América, a proporção da Copa América é muito menor do que a proporção de uma Olimpíada, né? com Sim. Talvez, certeza. talvez ele conseguiria imaginar que o problema de uma nova variante explodir aqui com a Olimpíada acontecendo, né? Sei lá, estou imaginando, né? Mas Ah, a mas é gente não bem pode isso esperar. mesmo. E vamos ficar de olho, né? Porque se tiver essas manifestações aí, se realmente acontecerem, a gente traz aqui, a gente comenta também, né? Mas sempre tem alguém ali querendo deixar um recado, né? Aproveitando esse momento de mídia para trazer uma mensagem também, e a política sempre está envolvida nisso também, tá? Deixa eu agradecer aqui, ó, Flor de Lima Moda Íntima. Tem páginas oficiais entrando aqui, livros famosos, tá? Então, se vocês puderem também dizer quem é que está por trás dessas páginas, assim como a Rosana Teixeira, lá do jornal Folha Regional, fez. É legal, porque eu gosto de saber, né, com quem que a gente está falando e convidar vocês e falar o nominho de vocês quando vocês estiverem aqui juntamente conosco, todas as segundas, tá? A partir das 18 horas, tá? O Ricardo está dizendo assim, ó, uma coisa a se analisar é que parte significativa do time brasileiro são militares. Isso é verdade. Eu vi uma reportagem sobre isso e eu nem sabia que o exército tinha tanto atleta, né? E as pessoas acabam se entrando no exército porque sabe que vai conseguir ter carreira nas Olimpíadas, porque o exército dá esse suporte. Então você entra no exército, tem um salário e consegue treinar, né? Então muitos dos atletas, nossos atletas, acabam se inscrevendo nas Forças Armadas nem por um desejo de ser um militar, mas pelo desejo mais de ser de ter um espaço para treinar, já que o Brasil não investe tanto assim no atletismo, né? Enfim, em esportes no geral, e aí acaba entrando dentro do exército para poder ter essa carreira, que é uma coisa para a gente pensar também e refletir sobre o quanto você tem uma estrutura privilegiada, né? Então você tem uma porcentagem da população que é extremamente privilegiada e você tem uma parte da população também que acaba entrando nesse espaço só para poder ter esse privilégio, né? Então é algo de se pensar aí também, por que que a maioria, né, boa parte dos nossos atletas são militares, né? Não é porque eles gostam de ser militares, muitas vezes, né? Mas é porque a necessidade de ter um espaço que te apoie para treinar, né? E que você mantenha um sustento ali, porque é difícil conseguir apoio financeiro para isso, né? Então, é de fato algo a se pensar no nosso país, né? Comparado com outros países, né? Por exemplo, a China. A China investe muito, investe mesmo e pesado em relação aos seus atletas, né? Trazer medalha de ouro é algo de orgulho para o país, para o Brasil também é, para as outras nações também é, mas o potencial de investimento que os países fazem com seus atletas também reflete muito sobre seus, né? Como que o país lida com esporte, né? Com educação, qual que é a serenidade que a gente dá para isso, né? É muito Exato. E legal é falar muito sobre legal isso. mesmo quando o país investe, quando pessoas investem também, né? Questão do patrocínio, até que a agência comentou lá da Toyota e E a tudo mais. Então é população, né? bacana. A população também. É E só a fazer gente um precisa também parênteses aqui no jornalismo, viu, de sobre isso. patrocinadores, assim como a Link Personalizados, ó, que bacana, hein? Patrocinando o jornalismo independente. Tá? Então sigam a Link Personalizados aí, pessoal. Fala, Geis. Não, eu gosto de assistir novelas antigas da Globo. E aí eu tava assistindo o Clone, O terminei Viva, sábado. canal Viva. E aí, não sei se vocês lembram que no Clone tinha o bar da Dona Jura, que era uma mulher. Nossa, maravilhoso. E aí a novela foi feita bem na época da Copa de 2002. E, meu, era assim, é um Brasil que eu falo, nossa, que saudade desse Brasil. Porque era uma efervescência, assim, dos atletas. Aí, vários capítulos aparece o Pelé, a Daiane dos Santos e vários outros atletas que vão no bar da Dona Jura. E a gente percebe ali que existia essa ideia do atleta como muito importante, sabe? Como um orgulho do país. E hoje eu não sei se eu tenho a impressão, às vezes, que a gente perdeu um pouco disso. A gente deu muito, acho que, muito um olhar muito grande para um atleta específico, que eu não vou citar o nome, e depois ele se mostrou
até um pouco uma decepção, né? Como a gente já viu, e pouco para outros atletas de outras categorias, que não é futebol só, né? Mas, cara, tem tanto esporte interessante, atletismo mesmo, ginástica olímpica. Olha os nossos ginastas, né? São sensacionais. E judô, que o Brasil vai super bem. Canoa, eu não sabia. Canoagem, a gente é bom nisso, porque eu não entendo muito de esporte. Fui descobrir hoje. E até esgrima a gente tá ficando bom. Eu não sabia também o Brasil, tênis de mesa. Então, assim, né, Sim. olha quanta coisa, e coisa que a gente não tem muito acesso. Eu, pelo menos, assim, que não sou muito ligada em esporte, eu só vejo futebol na TV, assim, nessa TV, né, que a maioria das pessoas assistem. E os outros esportes não passam nada. Depois das Olimpíadas, a gente ainda tem as Paralimpíadas, né? Que Sim, também é muito que o importante. Brasil vai super bem também. o Brasil também vai maravilhosamente Eu bem, acho que assim. vai melhor do que nas Olimpíadas. E de questão de medalhas. Sim, a gente consegue trazer bastante medalhas aí nessa modalidade paralímpica mesmo. Pessoal, já estamos indo para os minutos finais aqui da live, então a gente não pode deixar de comentar, até por um motivo de repúdio da minha parte, a questão ali das agressões da esposa do DJ Ives, né? Isso é um assunto político também, porque nós temos no Brasil a Lei Maria da Penha, que é uma lei nova, se a gente parar para pensar, uma lei que foi aprovada em 2006, né? Então é recente, né? Para você ver o quanto é vagaroso, né? O quanto é demorado a gente conseguir direitos, nós mulheres conseguirmos os nossos direitos no Brasil e no mundo, né? Então, só em 2006 foi aprovada uma lei que não favorece só as mulheres, né? Lembrando que essa lei ela é aberta a qualquer tipo de agressão doméstica, também sofrida pelos homens, mas que não deixa de nos favorecer pelo fato de que quem mais sofre agressão doméstica são as mulheres, né? As mulheres que são mais vítimas desse tipo de agressão, tá? Então, a gente sabe que está aí esse escândalo das agressões. Ela que foi muito corajosa, a esposa do DJ Ives, a Pamela, ela fez então a denúncia, o nome dela é Pamela Holanda, né? E ela revelou, inclusive, ao Fantástico, no final de semana, que ela sofreu agressão do cantor desde que eles passaram a morar juntos, né, em 2020. Ele que já foi preso e transferido para o presídio depois que a ex divulgou, né? Depois que a Pamela divulgou nas redes sociais as imagens, né? Das câmeras internas que eles tinham dentro do apartamento, ela conseguiu acesso a essas imagens e conseguiu divulgar, então, essas agressões que ela vinha sofrendo. Eu vi essas imagens numa das reportagens, realmente eu não gosto de ver esse tipo de coisa, quando me mandam eu não gosto, geralmente eu não abro, mas eu fui ver justamente para a gente ter um pouquinho mais, a gente já tem impacto com isso, a gente sabe o quão impactante é, mas às vezes a gente precisa ver para a gente não esquecer de que isso acontece o tempo todo, né? Veio tá sendo noticiado pela proporção, pelo fato dele ser famoso, né? Mas a gente sabe que isso acontece todo dia, né? A cada minuto a gente está tendo uma mulher sendo agredida no país, né? Então, assim, a gente precisa falar disso, a gente precisa trazer esse assunto à tona, sim, precisa falar. Que bom que ela teve essa coragem, né? Eu a parabenizo. Infelizmente, a gente sabe que tem pessoas que ficam tentando acusar a vítima, né? Ah, mas o que que ela fez para merecer isso? Gente, não tem justificativa, ninguém merece sofrer esse tipo de violência, né? E a gente precisa falar disso aqui. Então, eu quero a opinião de vocês com relação a isso também, né? Sobre essas agressões. Foi algo assim que eu fiquei realmente espantada e chocada quando eu vi, quando eu tive acesso. Eu não consegui ver até o final, vi ali no começo, já parei de ver, porque realmente é assustador, né? Imaginar o quão doloroso é a pessoa passar por uma situação dessa. O que que você acha disso, Geice? Olha, Sirlene, eu preferia que a Gil falasse antes, você não. Porque a Gil acho que ela Não, entende tudo mais, bem. ela é mais entendedora, e aí Não depois eu fala. posso Então explicar. fala, porque eu vou dar a palavra à nossa substituta da menina braba, que eu já tô aqui com essa a bochecha rosada, né? Eu fico mais ainda, porque eu tô com uma alergia, eu fico um pouco mais, né? Porque realmente o sangue sobe. Fala, Ju. Esse caso do vir à tona com gente famosa é muito importante para a sociedade, porque dá um claro recado para a sociedade, né? Não tem classe social violência doméstica. Ela acontece em todas as classes, né? Classes baixas até as classes mais altas. Então, a violência doméstica acontece em todos os lugares, né? Então,
é importante a gente saber disso, que independe de classe social, porque às vezes a gente fica com a ideia de que só acontece violência doméstica nas classes mais baixas. Não, não tem idade, não tem cor, não tem classe, não tem educação, né? Não tem escolaridade, acontece em todos os lugares, né? Outra coisa importante é a gente entender também o modo operante do agressor, né? Então, a Lei Maria da Penha existe desde 2006, desde 2006 existem pesquisas no Brasil para tentar entender e explicar para a sociedade como que essas violências acontecem. Então, a gente tem um estudo já muito robusto no Brasil que mostra o ciclo de violência, né? Por que uma pessoa com violência, que sofre violência demora tanto para contar, às vezes, né? Uma das coisas que acontece em relação a esse caso é por que ela não denunciou antes, ou por que as pessoas que estavam presentes na agressão não impediram, né? E aí isso é uma coisa muito de reflexo da nossa sociedade, né? Então a gente tem uma sociedade que a vida inteira eu cresci ouvindo que briga de marido e mulher não se mete a colher, né? Então ali a gente vê um vídeo com duas pessoas que realmente não meteram a colher, né? Isso é um senso comum que está ali, claro, dado, né? E aí a gente tem uma construção de uma outra sociedade, que é essa sociedade que tenta impedir, tenta botar a mão e tenta falar que está errado, né? O DJ Ives ganhou seguidores após isso, né? Ganhou uma quantidade grande de seguidores e, ao mesmo tempo, também, logo em seguida, ele começou a perder seguidores porque veio muitos artistas repudiando isso, né? Então, é importante que a gente fale sobre isso, né? Que a gente diga sobre isso, porque entender esse ciclo de violência no qual todo mundo faz parte faz com que a gente quebre esse ciclo, né? Então, a gente tem lá o agressor que agride e aí depois pede desculpa, dá flores, né? Daqui a pouco agride de novo, e isso aí vai ficando mais pesado, e mais pesado, e mais pesado, até que chega uma hora que a vítima morre, né? Então, essa vítima está viva, né? Quantas mulheres já morreram, né? A pandemia aumentou em 46%, se eu não me engano, a violência doméstica no Brasil, né? Essa coisa da gente ter que ficar em casa, regredir para casa, né? Ficar em casa a maior parte do tempo fez com que essa violência aumentasse, né? Não é porque existe uma lei chamada Maria da Penha, não é porque existe uma lei que pune a violência doméstica no Brasil que a violência doméstica diminuiu, muito pelo contrário, ela vem aumentando cada vez mais, e cada vez mais que ela aumenta, ela também aumenta o número de denúncias, né? O que é importante, que as pessoas denunciem mesmo, né? E é importante exigir que a denúncia seja feita, né? Porque o que acontece muito no Brasil é a vítima chegar na delegacia e não conseguir provar, né? O que faz a gente pensar pelo caso da Pamela mesmo, que ela gravou mais de uma situação de violência. Então, a vítima, às vezes, precisa levar provas de que ela foi violentada, né? A gente teve uma menina de 13 anos que filmou o próprio estupro para poder ter provas, né? Contra um parente, né? Então, a gente tem um caso extremamente comum no Brasil, né? A cada 12 minutos uma mulher é violentada no Brasil. Então, a gente tem um caso extremamente comum acontecendo com pessoas extremamente famosas, né? Tipo, lá, um DJ que tinha música com um monte de cantor. E uma coisa que é nova acontecendo agora, né? Os cantores tiraram as suas músicas do ar, né? A gente tinha, por exemplo, fã-clube pro Bruno, aquele goleiro, né? Então a gente não pode esquecer disso, que o goleiro Bruno foi recontratado por um time de futebol, né? Ele tem fã-clube, ele tem pessoas que elogiam ele pelo que ele fez, né? Então a gente tem um histórico de um país extremamente violento em relação à violência contra a mulher, né? Que passa a mão na cabeça, que aceita isso. E agora a gente está vivendo um momento onde a gente está vendo, pelo menos eu estou vendo pela primeira vez, um agressor de mulheres exposto publicamente que está tendo o reverso, né? Que realmente está sendo colocado no lugar que ele é enquanto um agressor. Você vai ter que pagar pelo que você fez, né? E que não se demonstra arrependido pelos atos, tenta culpar a vítima em relação a isso, né? Ele está com esse discurso de jogar a culpa para cima dela, né? E aí esse discurso não pode ser aceito, que é o que a gente está vendo. O Latino lá, que é um cara que fez música com ele, já tirou, né? Algumas outros artistas que eu não me recordo o nome, já tiraram o apoio com ele. E isso é um movimento extremamente necessário, importante, novo nesse caso, eu não tinha visto isso acontecer ainda, né? Então, é importante que esses artistas também tirem os apoios, né? A Juliette, que tinha feito uma menção no passado positiva para ele, agora também
colocou uma posição contrária a ele, né, de não apoiando ele. Então, a gente tem que aprender a cada vez mais se colocar do lado da vítima. E a gente precisa aprender a confiar na palavra da vítima, não esperar com que ela grave um vídeo sofrendo violência para ser socorrida, né? Então, tem várias coisas nesse caso aí que demonstram como que a sociedade tem que agir cada vez mais, né? A gente tem que reprimir essas agressões. E uma coisa que é muito interessante na Lei Maria da Penha, que é extraordinária, a Lei Maria da Penha, ela não prevê o fim do relacionamento. Ela prevê estabilidade de um lar sem violência. Então, se as pessoas, né, se esse casal quiser ficar junto, se eles se amam mesmo, a Lei Maria da Penha ele não vai impedir que esse casal continue junto. Ele só quer que esse casal continue junto, se for a vontade dos dois, sem violência. Né? Então, uma das coisas que a Lei Maria da Penha prevê e que o DJ Ives vai ter acesso é uma lei de reeducação, enquanto ele vai ter que se reconhecer enquanto agressor. Para ele passar por esse processo de se reconhecer enquanto agressor, ele vai ter que entender a sociedade que ele nasceu, né? A sociedade que o criou, por que o criou dessa forma, né? Então, ele vai passar por todo um processo de reeducação dessa estrutura, que eu acho que é um trabalho extraordinário, que a Lei Maria da Penha tem resultados positivíssimos em alguns estados, com zero reincidência, por exemplo, depois de alguns homens que passam por esse processo de reeducação, de acompanhamento psicológico, de sentar numa roda cheio de outros agressores e tentar entender por que aconteceu isso, né, conversar sobre isso, entender sobre isso. Os homens que participam dessas terapias, né, digamos assim, eles não reincidem. Né? Os homens que não participam acabam reincidindo a agressão, mas os que participam desses processos, não. Então, a Lei Maria da Penha é uma lei extremamente ótima, mas ela não está efetivada em todos os estados ainda, em todo o seu texto, né? De tudo que ela garante, né? Então, a gente quer punição por agressor, sim, mas a gente quer uma punição que faça com que ele entenda que ele não possa agredir, não é só a Pamela. O DJ Ives não pode agredir só a Pamela, não pode agredir mulher nenhuma, né? E ele precisa entender isso, né? E como que faz para ele entender isso? Olhando para si, olhando para a sociedade que ele vive, entendendo que ele é uma pessoa e que ele não tem direito de agredir ninguém, ainda mais na frente do filho, né? Da filha. Enfim, acho que é isso. Muito bem Muitas coisas. falado, e inclusive a coragem, né, dela, foi muito importante, né, que ela tenha trazido isso à tona, né, e ter feito a denúncia. Isso é muito importante porque isso incentiva e encoraja outras mulheres a fazer o mesmo, né? Não fique passando por esse tipo de situação, né? Vá em frente, faça a denúncia mesmo, porque tem lei, né, para te defender. O que que você acha disso, Geis? Não, com certeza. Eu acho que sou 100% o que a Jussara falou e acho bem interessante o que ela disse sobre criar políticas públicas em que esse agressor ele compreenda o porquê que ele faz isso. Não nós simplesmente vamos dizer, vai para cadeia e pronto. Porque a gente sabe que essa pessoa só vai para cadeia, não vai dar um resultado. Vai voltar para a sociedade pior ainda, porque ele vai estar num ambiente violento. Provavelmente ele vai ser violentado por ter estuprado uma pessoa, ou agredido, ou feito alguma coisa assim. E aí ele volta e vai com mais raiva ainda. É muito difícil você ver alguém que saia, né, que vá preso e saia da cadeia. Ah, não, agora sou uma pessoa melhor. São raros casos. E assim, lembrar que a gente tem muito essa ideia que é muito intrínseco na nossa cabeça de culpabilizar a vítima. E a gente não consegue entender muitas vezes que aquela vítima ela tá naquele relacionamento muitas vezes porque ela depende economicamente daquela pessoa, ou ela tem uma dependência emocional por ter filhos com aquela pessoa, tá muito tempo com aquela pessoa. Então, é um ciclo muito difícil de ser quebrado, né? Às vezes a pessoa ela prefere mesmo, não vou, também eu vou lá na delegacia, às vezes a delegacia não é especializada, porque existem delegacias para atender, né, com delegadas mulheres, mas boa parte dos casos chega lá um delegado homem que desconsidera o que essa vítima sofre, fala que não é bem assim, que é o que a gente mais vê, e aquela pessoa às vezes ela tá lá e ela decide não continuar com a denúncia. Existem muitos esses casos, porque a pessoa não se sente confortável dentro daquele ambiente.
E aí tem uma questão também do estado, né? Porque como são muitos, a gente tem vários estados, mini estados, né? Tem um estado e vários mini estados. Cada estado tem as suas próprias prerrogativas. E a gente vê que alguns estados avançam muito as políticas públicas de combate à violência, e em outros estados não. Eu sou de Santa Catarina, ali gente, é um estado, me desculpe, assim, eu tenho vergonha às vezes de dizer que eu sou dali, porque tudo parece estar no século XVIII ainda. Principalmente nessas questões voltadas à questão das mulheres, dá medo, tenho medo às vezes. Então, e aí o resultado disso é o que aconteceu mês passado, que é o feminicídio, né, daquela mulher, a Ana Paula, que morreu com 14 tiros mandado pelo ex-marido dela, que não aceitava o fato dela ter terminado com ele e ter uma relação homoafetiva. Então, assim, é um ciclo muito pesado, e a gente tem que começar a discutir isso, discutir com os homens isso. E, assim, falar para eles, olha, se o teu amigo fala um negócio desse, você não tem que ficar quieto, sabe? Não é só, é bonitinho ficar falando, eu sou feminista, não sei o quê. Não, você tem que ir lá e falar com teu amigo, não tá errado, você não pode falar isso. Não participar desses grupos de WhatsApp que fica expondo mulheres. A violência começa aí. Você acha que você não é violento porque você não bate? Mas você é violento quando você deixa teus amigos objetificarem mulheres, quando você aceita, né, ver essas coisas super horríveis que esses grupos de homens têm. Então, assim, homens, por favor, se você tem um pouco de conhecimento sobre isso, não aceite que os amigos falem, seja o chato que eles falam, mas, né, vamos mudar isso, por favor. Se a gente não muda essa cultura não vai mudar nunca, né? Sim, com Se os certeza. homens não entendem o papel deles na violência e nas estatísticas mostram que o papel deles atualmente é ser agressor, né? Não, Então, exatamente. Sim. E eu acho se que eles não tem um outro ponto, que é lembrar que a denunciar não parte só da vítima, né? Você pode ser uma pessoa que percebeu alguma coisa e você pode denunciar também. Olha, o meu vizinho ali, eu estou escutando umas coisas estranhas. Então, assim, a gente tem um papel também, enquanto cidadão, de ver, se vê alguma coisa que está errado, a gente tem que agir também, porque senão a gente está sendo compassivo com meter a coisas. colher. Inclusive, Exatamente. o canal 180, né, o 80, ele recebe denúncias anônimas, né? É um Um canal que oito você zero, ó, consegue. tentei fazer aqui. E Era aí disso que agora eu ia na falar. pandemia dá para mandar por WhatsApp também, né? Tem um número aqui, ó. Deixa eu só ver, gente, que eu anotei. Veja aí, enquanto a Geissa procura o número ali, gente, que isso é muito importante, isso que nós estamos falando, em briga de marido e mulher, a gente mete a colher sim, né? Não espere, né, a pessoa do seu lado, teu vizinho, tua vizinha, se tornar vítima para você denunciar. Então, se você ouvir, né, qualquer tipo de agressão contra a mulher, você pode estar denunciando no 180, tá? O que a Geissa comentou também com relação a esse tipo de crime, que às vezes a pessoa acha que não está cometendo, sobre, né, exibir imagens, compartilhar imagens íntimas de mulher. O próprio DJ Ives também exigiu imagens íntimas da Pamela, isso foi falado no Fantástico. Isso também é crime, tá? Então, assim, fique atento, né, com relação a isso, denuncie isso também, porque isso também é crime, né, e pode ser penalizado. Aí você que acha que só compartilhar não é crime também, né? Então, não adianta não, mas eu não faço esse tipo de coisa, eu nunca expus uma mulher dessa forma, mas às vezes quando você recebe, né, coleguinha, você fica bem contente e ainda manda para frente. Então, cuidado, porque você também pode ser enquadrado e você está, sim, cometendo um crime, tá? Pode Ô, falar o número Sirlene, aí do WhatsApp, é Geisa. 61, que é de Brasília, né? 996565008. E também agora tem o Disque 100, que é só para questões de Só repete o WhatsApp aí que eu estou colocando aqui nos comentários. 61. 61 996565008. Então, E é o fazendo, WhatsApp para fazendo denúncia de violência contra a mulher, isso? E tem o Telegram também, se quiser, aí um textinho, né? Que é Direitos Humanos Brasil Bot. Que a pessoa pode e entrar no. fazendo
Fazendo um grande parênteses aqui, a gente tem que lembrar também da importância da gente mudar o governo atual, né? A gente está num governo onde foi gasto o menor número de valores de investimento em relação à violência contra a mulher, né? Então, a gente teve a gente estagnou nas políticas públicas atualmente, né? Deu um passinho para trás em algumas, né? Algumas outras. E aí a gente tem que lembrar que a gente tem uma secretária, uma ministra de Direitos Humanos da mulher que desconhece a realidade de violência doméstica no Brasil, violência contra a criança, enfim, ela desconhece e realmente desconhece, né, como que acontece, ela desconhece os estudos já feitos, ela ignora tudo que já foi feito e tenta colocar panos quentes, que é algo que a sociedade já vinha fazendo há muito tempo, né? Então a gente precisa conhecer a estrutura da Lei Maria da Penha, conhecer a Lei Maria da Penha e se atentar a como que acontecem essas violências, esses ciclos de violência, principalmente para a gente identificar nos nossos companheiros, nas nossas relações, né? Quando a gente estuda sobre violência contra a mulher ou violência de gênero, a gente consegue perceber nas nossas relações as microviolências que a gente comete com o nosso parceiro ou as microviolências que os parceiros cometem com a gente, né? Então, o bom de estudar e ler sobre isso também é reconhecer os nossos erros, né? Para a gente conseguir construir uma sociedade aí sem violência de gênero, né? Sem essa violência toda aí que acontece. Então, Exatamente. O Ricardo está comentando assim, ó, tem o caso também do Jean, ex-goleiro reserva do São Paulo. Foi afastado do time, mas continua jogando e fingindo que a vítima é ele, né? Que foi aquele caso que comentamos aí do goleiro Bruno e tudo mais, e que agora muito bem feito está sendo na questão aí do DJ Ives, né? Em que os artistas estão realmente cancelando, né, os trabalhos feitos aí com ele, né? Eu acho pouco, né? Tem que acontecer isso mesmo, porque não adianta, a pessoa faz uma violência dessa e acha que a vida vai continuar maravilhosa como era. Então, né, a pessoa tem que sofrer um tipo de represália. Eu acho que quando mexe no bolso, né, é a forma mais legal assim de penalizar, porque é engraçado como as pessoas amam, né? Hoje nós falamos de capitalismo, né? Umas pessoas amam às vezes muito mais o dinheiro do que outras coisas, né? Outras questões. E aí mexe no bolso, mexe na ferida. Por isso que tem que ter multa. Por que tem multa de trânsito, né? Porque a pessoa quer andar com um louco na BR, colocando em risco a vida de todo mundo. Aí quando bota lá um monte de radar e vai penalizar ele no bolso, aí ele reduz, né? Então, assim, é uma forma bem legal quando mexe no bolso, eu gosto bastante, né? Mas que ele realmente pague pelo crime que ele cometeu, né? E que ele realmente se reeduque, né? A gente deseja que ele realmente aprenda, que é isso que a gente quer, que a sociedade realmente aprenda a viver de uma forma mais harmônica, de uma forma respeitando o próximo e que acabe essas violências de gênero, como bem falado pela nossa amiga Ju Cardoso. Gente, hoje a gente se estendeu bastante, já são 7h15, mas por um motivo necessário, né? Não podíamos encerrar o Política e Ela sem falar sobre isso, né, meninas? Mesmo sem Camila Gonda, ó, representamos bem e DJ Ives está cancelado aqui. Quem deu curtir nos vídeos lá dele também, faz favor de ir lá no YouTube descurtir tudo isso, viu? Eu já fiz a minha parte, espero que vocês façam também. Geissa, você trouxe alguma dica cultural hoje? Geissa? Eu trouxe. Vou falar rapidinho. Oi, tá aí? Escutar? Sim, pode falar. A gente estava falando de saúde e SUS e tal. Aí lembrei de um documentário que eu acho que a maioria das pessoas já assistiram, mas é sempre bom lembrar, que se chama SOS Saúde, do Michael Moore, falando sobre capitalismo e comunismo. Ele vai observar diversos sistemas de saúde né, no mundo inteiro. Que o sistema de Cuba, que é o país comunista, é o melhor dentre todos ali, que é o que mais atende de fato a população. Então, aí, para contrapor um pouco a visão da nossa vereadora, recomendo para quem não assistiu esse documentário, está no YouTube, eu acho, é só colocar SOS Saúde, que aparece e vale a pena. Legal, bacana. E você, Ju? Te convidei de última hora, não é um dever teu, tem uma dica cultural para o pessoal de casa, mas se você tiver também, será muito bem-vinda. Um livro, um filme, uma música, algo que você lembre que tem a ver com mulheres, com política, com tudo que a gente fala aqui. eu tava tentando aqui lembrar de alguma coisa, mas tem um livro que vai sair, que está em pré-venda de lançamento,
que é sobre Maria Soares, é uma anarquista brasileira. Então, uma pesquisa feita aqui no Brasil por mulheres brasileiras pesquisando uma anarquista brasileira. Então, um livro que vai trazer textos inéditos dessa mulher, na verdade eram duas irmãs, que faziam protestos, que faziam reuniões de mulheres aqui no Brasil, falando sobre o anarquismo mesmo. Eu tive acesso aqui no Instagram mesmo, chama Tenda de Livros, que está fazendo essa pré-venda. Então, fica de dica aí para quem gosta desse tema, né, de conhecer a história das mulheres no Brasil e a história da política, conhecer a história das mulheres anarquistas no Brasil, né, que é um contraponto gigantesco à política institucional, né, e fazem política pública de forma não institucional, de uma maneira incrível, trabalho de base, educação, creche, economia solidária, essas coisas assim. E esse livro fala de uma época de 1923, 1924. Então, é uma história, são relatos, né, textos de uma anarquista do passado, que tem muitas coisas que a gente olha e fala, nossa, é igualzinho ainda hoje. Né? Então, fica aí de dica, Tenda de Livros, @Tenda de Livros aqui no Instagram, elas estão com pré-venda. Legal, bacana, boa dica também para o pessoal aí que está nos acompanhando. Então, a gente vai ficando por aqui hoje. Quero agradecer a presença de todos que estiveram presentes aqui na live. Eu, Bárbara Vieira, Sofia Moreira, Zairas, Personalizada X4, Jadson Moura, olha, os homens participando bastante também. Cléo Madureira, deixa eu ver quem mais. Bianca Lopes, Beatriz Fátima, LT Mendes, Canal Aleatório 777, Lene Tavares. Então é isso aí, pessoal. Obrigada pela participação de vocês. Muito obrigada mesmo que vocês estejam com a gente aqui, tá? Na próxima segunda-feira. Quero agradecer em especial a participação da Ju Cardoso, sempre ajudando a gente aqui, ó, demais com os comentários. Tá? Geissa Franco estará conosco segunda novamente, na próxima segunda. Camila Gonda, nossa menina braba, melhoras para você, que você recupere essa voz linda, maravilhosa para vir brigar. E ó, ela comentou ali que boatos de que eu vou ser presa em alguma manifestação. 101% de chance, vai nada. Tá? Se tu for presa, eu sou uma das que vou lá para frente da delegacia fazer manifestação. Soltem Camila Gonda, por favor. Hashtag. Então não se preocupe, meu amor, não se cale por causa de ameaças, não. Vá nas manifestações. Diga, Ju. O Ricardo falou ali da variante nova que está circulando por Curitiba, então usem máscara, usem álcool em gel, mantenham distância física aí das pessoas, por favor. Se puderem, fiquem em casa. Se puderem, fiquem primeiro em casa. Caso da variante Delta detectada aqui em Curitiba. É isso mesmo, Ricardo. Muito obrigada. É mais forte, né? Exatamente, tá? E se saírem, né, usem máscara de boas qualidades, PFF2, bem tampadinha, protejam os olhos também. Continuem se cuidando, como bem falado aí pela Ju Cardoso, tá? E acessem notícias como essa que o Ricardo deu agora fresquinha lá no diariodecuritiba.com, tá? Siga a gente aqui também no Diário de Curitiba aqui no Instagram. Siga a Geissa Franco, siga a Jussara Cardoso, lute como uma garota e não se cale jamais. Beijo e até segunda que vem. Tchau, gente. Beijo, gente. Tchau.